Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 14 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 14, nós vamos estudar intemperismo, dar continuação aos estudos de intemperismo. Vamos falar do intemperismo químico e formação de minerais secundários. O que vem a ser o intemperismo químico? Então, o intemperismo químico ele compreende a decomposição química dos minerais primários das rochas e a síntese de minerais secundários. Essa síntese de minerais secundários é chamada de nova formação, neoformação de minerais secundários, né? Ou formação de novos minerais, né? Então, neoformação. Nós vimos lá que os minerais eles são caracterizados por ter uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Quando aquela composição química dos minerais primários ela começa a ser alterada por algum motivo, então nós vamos ter o que é chamado intemperismo químico. Nesse intemperismo químico, nós podemos ter a transformação da estrutura cristalina dos minerais, a transformação química da estrutura química dos minerais, né, do arranjo. Né? Os minerais são caracterizados por ter uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Então, quando nós alteramos a composição química dos minerais primários e a forma como os elementos químicos estão arranjados, nós vamos ter o que é chamado intemperismo químico. Muitas vezes, no intemperismo químico, você vai ter os reagentes e os produtos. Como produtos dessa transformação, nós temos muitas vezes elementos químicos que são liberados para a solução do solo, são chamados sais minerais, e vamos ter também a formação de novos minerais, que são os minerais secundários. Então, isso que é o intemperismo químico. Então, as reações químicas provocam, na maior parte dos minerais, transformações que desmantelam o arranjo original dos cristais e, em consequência, desprendem alguns elementos químicos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, que estavam retidos na estrutura inicial. Né? Então, isso que é a transformação de natureza química. A quebra, a ruptura, o desmantelamento da estrutura cristalina dos minerais, liberação de alguns elementos químicos e formação de novos minerais, que são os minerais secundários. Alguns desses elementos químicos ficam disponíveis na solução do solo, podendo ser utilizados pelas plantas, podendo ser utilizados por outros organismos vivos. E aí vão fazer parte da estrutura, vão fazer parte da solução do solo. Portanto, os elementos químicos que estavam presos na estrutura cristalina dos minerais e, nesta situação, indisponíveis às plantas, depois de liberados pela ação do intemperismo, podem ser postos à disposição das plantas no solo. Ou seja, quando você tritura uma rocha e coloca essa rocha no solo, os elementos químicos que estão presentes nessas rochas, nos minerais dessas rochas, eles não estão diretamente, imediatamente, disponíveis para a planta. Vai ser necessário um processo de intemperização para que esses elementos fiquem disponíveis às plantas. Né? Então, a desintegração e decomposição das rochas minerais produzem novos minerais de menor tamanho, que são os minerais secundários. Portanto, alguns elementos, aí a gente vai entendendo como alguns constituintes do solo se formam. Por exemplo, a argila, boa parte dos minerais secundários do solo está dentro da fração argila do solo. Então, a fração argila ela se forma a partir da transformação química, a partir do intemperismo químico de minerais primários. Alguns elementos químicos que estão presentes na solução do solo eles vieram inicialmente do processo de transformação química do intemperismo químico das rochas. E aí nós vamos entendendo o comportamento do solo. Entendendo melhor os constituintes do solo, a gente vai saber manejar esse solo mais adequadamente. O principal agente de intemperismo químico é a água, que infiltra e percola as rochas. Então, quando nós estudamos lá fatores de formação do solo, falamos do clima. Um elemento do clima de extrema importância é a água. Por quê? Porque a maioria das reações químicas acontece em meio aquoso, na presença de água. Então, o principal agente de intemperismo químico é a água. O efeito da água é intensificado pela acidificação da água devido à dissolução de CO2 da atmosfera e à presença de ácidos orgânicos. Né? Então, olha só, o CO2 ele se dissolve na água quando as gotas de chuva atravessam a atmosfera
em algum corpo hídrico, um córrego, um rio, a enxurrada que escoa pela superfície, a água presente no solo, o que acontece com essa água? O CO2 da atmosfera dissolve com essa água. Não toda a água, o CO2 se dissolve na água. Esse CO2 reage com algumas moléculas de água, não com todas as moléculas de água. E aí o que acontece? Esse CO2, ao reagir com a molécula de água, produz ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia em H+, HCO3-. O HCO3- se dissocia em H+, CO3-2-. Então, nesse processo de quebra da molécula de água, produzindo carbonatos e H+, nós vamos ter uma produção de H+ no solo. Então, na água do solo, você tem água pura e tem também íons H+, íons OH- dissolvido na água ali do solo. Esse íon H+ é um íon muito importante no intemperismo. Por quê? Porque esse íon ele tem um raio iônico muito pequeno. O hidrogênio, se você observar a tabela periódica, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele tem um próton e um elétron. Ele perde um elétron, o raio iônico desse elemento é muito pequeno. Esse elemento é extremamente reativo. O que significa ser reativo? Ele entra, esse hidrogênio, ele entra no lugar dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, dos minerais silicatados e não silicatados. Então, ele desloca aqueles elementos vão para a solução. Quando isso acontece, a estrutura cristalina do mineral fica instável, desestabiliza a estrutura cristalina do mineral e ela começa a se romper, ela começa a se transformar. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo químico. E aí, nesse intemperismo químico, tivemos um papel importante da quebra da molécula de água. Então, a molécula de água se dissociou, liberando íons H+ e OH-, e esses íons H+ participaram do processo, né? Você vai ter também a geração de CO3, carbonatos, que muitas vezes reagem com alguns elementos presentes da rocha, né? Por exemplo, originando carbonato de cálcio, carbonato de magnésio e assim por diante, né? Mas temos aí a água como um elemento extremamente importante participando do intemperismo químico. Por quê? Porque inúmeras reações químicas acontecem em meio aquoso. A decomposição dos minerais primários das rochas resulta da ação separada ou simultânea de várias reações químicas, reações de oxidação, hidratação, dissolução, hidrólise e acidólise. É muito importante aqui no curso como vocês, o que me interessa aqui que vocês aprendam é que você tem minerais que fazem parte das rochas, esses minerais sofrem transformação de natureza química. Então, ocorre a quebra da estrutura química de alguns minerais, liberando sais minerais na solução e formando novos elementos. Ou seja, você tem reagentes e tem produtos. O que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Quem são os reagentes? Então, inicialmente, você tem os minerais primários, a presença de água, a presença de H+, a presença de CO2. E você vai ter produtos, que é justamente elementos químicos que estão presentes na solução do solo e minerais secundários que podem fazer parte da fração argila do solo. Então, é isso que me interessa aqui do conhecimento de vocês. Nós vamos falar de algumas reações químicas aqui, nós não vamos cobrar nenhuma reação química de vocês, mas eu quero justamente que vocês entendam o que é uma transformação química, o que é uma modificação química, e não exatamente como ocorre cada um, passo a passo, cada uma dessas reações, né? É importante que vocês saibam que inúmeras reações químicas acontecem no solo, originando os sais minerais, originando os minerais secundários, né? Então, dentre as reações químicas, nós temos as reações de oxidação. Essas reações de oxidação muitas vezes são chamadas reações de oxirredução, porque envolve perda de elétrons e ganho de elétrons, né? Então, as reações de oxidação envolvem uma transferência de elétrons, né? Ou envolvem transferência de elétrons. Por exemplo, quando o ferro 2+ perde um elétron, ele se transforma em ferro 3+. O elétron é negativo. Então, se o ferro 2+, ele perde uma coisa negativa, ele fica mais positivo. Ele se transforma de ferro 2+ para ferro 3+. Quando isso acontece, é dito que o ferro 2+ é oxidado a ferro 3+, ou que o ferro 2+ sofreu um processo de oxidação. Quando ocorre o inverso, quando o ferro 3+ ganha um elétron, ele se transforma em ferro 2+. Quando isso acontece, é dito que o ferro 3+ ele é reduzido a ferro 2+. Ou seja, o ferro 3+, ele ganhou uma coisa positiva, uma carga negativa, então 3+ menos 1 vai se transformar em 2+. Então a valência diminuiu. A valência diminuiu, o ferro 3+, então, sofreu um processo de redução.
Então, reações de oxidação e redução são importantes no intemperismo químico. Então, é muito comum a presença do ferro 2+, nos minerais primários das rochas, fazendo parte da rede cristalina deste mineral. Quando o ferro 2+, ele é oxidado, provoca o desequilíbrio das condições anteriores. Esse desequilíbrio pode levar à desorganização da rede cristalina dos minerais e à demolição de toda a estrutura da qual o ferro 2+ fazia parte. Exemplo, nós temos aqui um mineral primário que faz parte da estrutura das rochas, ou ele está na rocha ou ele está no solo, da mesma forma como ele se encontrava na rocha. Esse mineral aqui é a olivina, Fe2SiO4, então um mineral primário chamado olivina. Essa olivina em meio aquoso, o que vai acontecer? No meio aquoso, você tem oxigênio dissolvido na água do solo, oxigênio dissolvido na água do solo, assim como você tem CO2 dissolvido na água do solo, você tem oxigênio dissolvido na água do solo. Esse oxigênio dissolvido na água do solo ou na superfície das rochas, a água que escoa na superfície das rochas, né? Nós vamos ter uma oxidação. O ferro 2+, ele se oxida, ele perde elétrons e se transforma em ferro 3+. Então, você tem aqui os reagentes e vai ter aqui os produtos. Dos produtos dessa reação, nos interessa aqui o Fe2O3, que é a hematita. Então, a hematita, você tem um mineral primário que sofre transformação química. Então, o que aconteceu? O ferro 3+, o ferro 2+, ao ser oxidado, ele perdeu um elétron, né? Ele perdeu um elétron nesse processo, então ele se oxidou. Nessa oxidação houve o desmantelamento, a desorganização da estrutura cristalina aqui da olivina, originando hematita, originando aqui o ácido silícico. Essa hematita é um mineral secundário estável no solo. Ela é formada de Fe2O3, a composição dela é Fe2O3. Ela é hematita, ou seja, um óxido de ferro. Os pesquisadores, estudando essa hematita no solo, perceberam que essa hematita ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Ela é de origem mineral, tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Portanto, a hematita faz parte da fração argila do solo, né? A hematita faz parte da fração argila do solo. É uma argila que não tem silício, então é uma argila não silicatada do solo. Ok? Outras reações químicas que podem acontecer. Nós temos um elemento químico, um mineral primário chamado piroxênio. Esse piroxênio pode estar presente na rocha ou pode estar presente no solo, da mesma forma como ele se encontrava na rocha. Portanto, ele é um mineral primário. Nesse mineral primário, o ferro ele está reduzido, é Fe2+. Esse Fe2+, em contato em um ambiente aquoso, na presença de água, e o oxigênio dissolvido na água, o que pode acontecer? Esse ferro 2+ se transforma em ferro 3+, então ele se oxida. Quando isso acontece, a estrutura cristalina do piroxênio ela começa a se transformar, a se modificar, até se desmantelar totalmente, né? Até ser destruída totalmente. Essa destruição do piroxênio, que é um mineral primário, origina um mineral secundário. Esse mineral secundário é o FeOOH, um oxi-hidróxido de ferro. Os cientistas estudando esse mineral secundário no solo perceberam que esse mineral secundário no solo é de tamanho muito pequeno, ele tem tamanho menor que 0,002 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3 milímetros. Esse constituinte de origem mineral menor que 0,002 milímetros faz parte da fração argila do solo. E aí deram um nome para esse mineral, ele é chamado de guetita, né? Então, a guetita é um mineral secundário do solo que faz parte da fração argila do solo. É uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada, é um oxi-hidróxido de ferro. Outras reações químicas que podem acontecer. Então, vimos aí a oxidação. Outras reações químicas que podem acontecer é a hidratação. Água. Então, há alguma reação química que envolve a água. Então, a hidratação consiste na incorporação da molécula de água à estrutura do mineral, formando um novo mineral, né? Então, a molécula de água ela pode se incorporar à estrutura dos minerais. Porque a molécula de água ela é polarizada, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo pode ser atraído pelas cargas negativas do mineral. Quando isso acontece, a água se incorpora à estrutura do mineral.
Então, o mineral não hidratado ele tem uma característica e hidratado ele tem uma outra característica. Então, são minerais diferentes, né? Como acontece, por exemplo, a anidrita. A anidrita é o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio puro, ele forma a anidrita, que tem um determinado comportamento químico. Essa anidrita pode incorporar a molécula de água à sua estrutura. Quando isso acontece, nós vamos ter o gipso, o sulfato de cálcio diidratado. Então, o sulfato de cálcio diidratado, ele tem um comportamento totalmente diferente do quando ele não está hidratado, né? Esse gipso aqui forma um mineral não silicatado, que é o sulfato de cálcio, que é o que nós conhecemos como gesso da construção civil, né? O gesso da construção civil é o gipso ou a gipsita, né? A mesma coisa pode acontecer com a hematita, né? A hematita, que nós já falamos que ela é um mineral secundário, ela pode incorporar a molécula de água na sua estrutura, originando aguetita. Então, com isso, você vai ter a transformação de minerais no solo. Outras reações químicas é a dissolução. A dissolução é uma conhecida nossa, né? Então, praticamente todos os dias nós propiciamos reações de dissolução. Quando nós colocamos um sal na água, quando nós colocamos açúcar na água, ocorre uma dissolução. O que é uma dissolução? Consiste da solubilização completa de alguns minerais. Os carbonatos, por exemplo, são minerais muito suscetíveis a esse tipo de reação. Então, nós vimos, quando nós estudamos os minerais não silicatados, nós estudamos o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, que são minerais que fazem parte da estrutura da rocha calcária. Esse mineral, que é um sal, ele pode sofrer dissolução, originando Ca2+, CO3, 2-. Então, as rochas calcárias, quando submetidas, né, ao contato com a água por um período muito prolongado, essas rochas calcárias vão solubilizando o cálcio e o carbonato. E é dessa maneira, muitas vezes, que acontece a formação de cavernas, né? Então, as cavernas ocorrem muitas vezes nas rochas calcárias, porque a rocha calcária se solubiliza, dando origem àquelas cavidades, né? Então, em se tratando de água pura, a dissolução dos carbonatos é mínima. Entretanto, se houver CO2 dissolvido na água, ocorre a seguinte reação. Então, carbonato de cálcio, juntamente com o ácido carbônico dissolvido na água, vai dar origem ao bicarbonato. Aí esse bicarbonato é extremamente solúvel e aí vai facilitar a solubilização dos carbonatos de cálcio e dos carbonatos de magnésio, né? Outras reações extremamente importantes é a hidrólise. O que é a hidrólise? Então, são reações que envolvem a quebra da molécula de água. E quando isso acontece, nós vamos ter a geração de íons H+, já falamos da importância aí. Então, o que é a hidrólise? É a reação química entre íons H+, provenientes da ionização da água e cátions do mineral, né? Então, toda vez que a molécula de água se quebra, originando íons H+, OH-, né? E esses íons reagem com metais, né? Principalmente cátions que são do mineral, então nós vamos ter a hidrólise da molécula de água. Então, o íon H+, quando isso acontece, nós já falamos, o íon H+, ele entra nas estruturas dos minerais, deslocando principalmente os cátions alcalinos, sódio e potássio, e alcalinos terrosos, cálcio e magnésio, que são liberados para a solução. A estrutura do mineral na interface sólido-solução de alteração acaba sendo rompida, liberando silício e alumínio na fase líquida, ou seja, os minerais, eles começam, as rochas, elas estão expostas às intempéries, expostas às ações de temperatura e umidade. Então, naquele contato da rocha com a atmosfera que começa a ocorrer o processo de transformação de natureza química que vai se aprofundando, que vai se aprofundando com o tempo, né? Vai se aprofundando com o tempo. Então, aqui, o que ele chama aqui de interface sólido-solução. Esses elementos podem recombinar-se, resultando da neoformação de minerais secundários. E aqui nós temos um exemplo, né? Por exemplo, é importante observar que a hidrólise ocorre sempre na faixa de pH entre 5 e 9, né? No caso dos feldespato potássicos, o que nós temos aqui? Então, o feldespato potássico. Nós temos o feldespato. Olha, o feldespato ele é um tectosilicato. Então, é um mineral primário, um mineral silicatado que tem um silício na sua composição química. Em meio aquoso, a molécula de água se dissocia em H+ e OH-, né, muitas vezes em contato com o CO2 que está dissolvido na água, formando aqui um mineral intermediário.
e liberando potássio que vai para a solução. Então, o que aconteceu? O hidrogênio entrou no lugar do potássio, o potássio foi para a solução, né? Esse potássio na solução, ele pode ser absorvido pela planta ou pode ser levado pela água que se infiltra, né? Esse mineral que se forma inicialmente, ele é instável. Aí ele continua reagindo com íons H+, e com íons H-, e forma um mineral secundário estável, que é a caulinita. Então, a caulinita, os pesquisadores estudando essa caulinita verificaram que essa caulinita ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Ela é de origem mineral, portanto, ela faz parte da fração argila do solo. Então, a caulinita ela é um mineral secundário, ela faz parte da fração argila do solo, né? Faz parte da fração argila do solo, porque ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros. A caulinita ela tem silício na sua composição química, então ela é uma argila silicatada, né? Se as condições de intemperismos elas continuarem severas, presença de água, chuvas frequentes, temperaturas elevadas, o que acontece? O processo de transformação química pode ir acelerando, ele vai se prolongando, ele vai dando continuidade. Aí essa caulinita pode se transformar, a rede cristalina aqui da caulinita, ela se rompe, ela perde silício, originando aqui a gibsita, né? Originando a gibsita. Então, os pesquisadores estudando a gibsita no solo verificaram que a gibsita é um hidróxido de alumínio. Essa gibsita no solo ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Portanto, faz parte da fração argila do solo. É uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada. Ela é um hidróxido de alumínio. Ela é um hidróxido de alumínio. Ok? Então, assim, o feldespato deu origem à gibsita. Então, ocorreu transformações de natureza química, ocorreu intemperismo químico. Outras transformações que são importantes, né? Outras transformações que podem acontecer no intemperismo químico. Então, existe um mineral primário denominado mica. Essa mica, normalmente, ela é originada dos filossilicatos. Ela é um filossilicato, estudando lá o que são filossilicatos. Essa mica ela pode sofrer transformações de natureza química. O hidrogênio pode entrar no lugar do potássio dessa mica, deslocando o potássio vai para a solução. Indo para a solução, ele pode ser absorvido pela planta, pode ser levado pela água que se infiltra. E aí, essa estrutura cristalina da mica, ela se rompe, ela se transforma, ela se modifica. O arranjo atômico ordenado e a composição química da mica se modifica. E aí, quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo químico originando o mineral secundário, que é a vermiculita. E aí nós teremos a presença da vermiculita no solo. Os pesquisadores, estudando essa vermiculita no solo, verificaram qual é a sua composição química, qual é a origem química dela, verificaram que a vermiculita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Portanto, a vermiculita faz parte da fração argila do solo, é um mineral secundário. Essa argila tem silício na sua composição química, ela é uma argila silicatada. Essa argila tem 2 lâminas de silício para uma lâmina de alumínio. Essa argila é chamada argila silicatada do tipo 2:1. Se as condições climáticas favorecerem, presença de umidade constante, 1 ano, 2 anos, centenas, milhares de anos, chuvas acontecendo, né? Temperaturas variando, sobretudo temperaturas elevadas, o que acontece? Essa vermiculita ela não suporta essas modificações químicas, a dissolução de íons H+ na solução, quebra da molécula de água, presença de íons H+, o que vai acontecer? Aos poucos, os íons hidrogênio vão entrando no lugar do silício. Essa lâmina de silício aqui vai sendo rompida, vai sendo quebrada, vai sendo destruída. O silício vai para a solução e ocorre aos poucos a destruição da vermiculita e a formação de outro mineral chamado caulinita. Os pesquisadores estudando essa caulinita verificaram que essa caulinita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Ela é de origem mineral, portanto, faz parte da fração argila do solo. Então, a caulinita é um mineral secundário, é uma argila que tem silício, é uma argila silicatada. Essa argila silicatada ela tem uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. Então, é uma argila silicatada do tipo 1:1. Essa argila está num ambiente de temperaturas elevadas, precipitações constantes durante centenas, milhares de anos.
essa caolinita continua o processo de transformação que aconteceu lá na mica. O hidrogênio, um ambiente que tem hidrogênio, tem hidrólise da molécula de água, o hidrogênio vai entrando no lugar do silício, vai deslocando aos poucos o silício vai para a solução, e aos poucos essa caolinita vai sendo destruída e dando origem à gibsita. A gibsita, nós vimos, a composição química dela é AlOH3. A gibsita faz parte da fração argila do solo, é um mineral secundário, é uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada, né? É uma argila não silicatada. Assim, nós temos o processo de transformação química das argilas, é o intemperismo, é a transformação química dos minerais primários, originando as argilas. Essas argilas continuam o seu processo de transformação química, o mineral secundário dando origem a outros minerais secundários, formando a fração argila do solo. E dessa forma, nós temos aí o papel, a importância do intemperismo químico nas rochas, né? Existe uma transformação química que não é comum no nosso ambiente, que é a acidólise, né? O que é a acidólise? É a reação de decomposição de minerais que ocorre em ambientes de clima frio, onde a decomposição da matéria orgânica é incompleta, formando-se ácidos orgânicos que diminuem muito o pH das águas, podendo chegar a um pH menor que 5. Então, em ambientes de clima frio, né, a decomposição da matéria orgânica é lenta, portanto, você vai ter a formação de um humus, esse ambiente úmido, ácidos orgânicos, ácidos úmicos, com acidez muito elevada, pH muito ácido, pH podendo chegar a um pH menos 3, e quando isso acontece, a acidólise é total, os minerais eles se destroem totalmente, né? Há uma destruição total dos minerais, e ficando no solo apenas aqueles minerais mais resistentes ao intemperismo, como é o caso do quartzo, né? Então, em ambientes que têm acidólise, geralmente você vai ter ambientes frios, aumento da matéria orgânica e formação de um solo arenoso em função da destruição total dos minerais primários e ficando apenas aqueles minerais mais resistentes ao intemperismo químico, que é o caso, o quartzo, né? Então, as rochas que sofrem acidólise total geram solos constituídos praticamente apenas de minerais primários mais insolúveis, como é o quartzo. Quando o quartzo se acumula no solo, nós vamos ter a formação de areia, né? Então, a fração areia do solo ela é formada basicamente do mineral primário chamado quartzo, né? E aí nós temos, inicialmente, a transformação das rochas. Aqui nós temos uma rocha sofrendo processo de transformações, né, químicas, né? As rochas sofrendo transformações de natureza química. Inicialmente, essas transformações são transformações iniciais que vão se aprofundando, né? Vão se aprofundando. Um aspecto importante do intemperismo químico é o seguinte, né? À medida que as rochas vão se transformando, essas rochas, inicialmente, aqui é uma representação de uma transformação química. Essa imagem foi tirada do livro do Igor Lepech, né? 19 lições de pedologia, que mostra as influências do intemperismo químico nas rochas, né? Inicialmente, essas rochas elas estão num ambiente de temperaturas elevadas, presença de chuvas, então fator clima interferindo no intemperismo químico, né? E aí as rochas elas são ricas em sódio, potássio, cálcio, magnésio, né? Os minerais primários são formados ricos em sódio, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. À medida que o tempo vai passando, o que acontece? Nós vamos tendo a formação dos minerais secundários e a liberação desses elementos na solução do solo. Esses elementos vão para a solução do solo. Na solução do solo, esses elementos podem ser absorvidos pelas plantas. Mas o que pode acontecer com esses elementos? À medida que a água vai se infiltrando, vai carregando esses elementos juntamente com ela. Esse fenômeno é chamado de lixiviação. Então, solos, muitas vezes, sofrem processo de lixiviação. O que é mesmo a lixiviação? É quando sais minerais se dissolvem na água, a água infiltra e carrega esses sais minerais que estão presentes no solo. Quando isso acontece, o solo vai se empobrecendo em sais minerais. Vimos anteriormente, no início desse capítulo aqui, que esses sais minerais eles são importantes para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Quando isso vai acontecendo, né, quando o intemperismo químico vai avançando, nós podemos ter a perda da formação de minerais secundários, né, sobretudo a fração argila do solo, mas podemos ter a perda de elementos químicos importantes, né? E aí, esse processo acontecendo ano após ano, o que acontece aqui? O solo vai se empobrecendo, aqueles elementos, e aqueles elementos eles podem ser levados pelo rio, a água infiltra,
A água vai para o rio, a água vai para um córrego, que vai para o rio, que vai para o mar, né? Por que, que o mar é salgado? O mar é salgado justamente porque há um acúmulo de sais minerais, né? Porque há um acúmulo de sais minerais na água do mar. E da onde que vieram os sais que estão presentes na água do mar? Vieram do processo de transformação das rochas que aconteceram lá no continente, né? E com isso é muito importante entender que o solo vai se empobrecendo. Então, à medida que o intemperismo químico avança, o solo vai se empobrecendo. E isso acontece principalmente em regiões de clima tropical. Regiões de clima tropical, onde as temperaturas são elevadas, onde você tem abundância de água, as rochas vão se transformando, vão se modificando, vão originando minerais secundários, mas vão liberando elementos químicos que podem ser absorvidos pelas plantas, mas que também podem ser lixiviados, né? Esses elementos químicos vão ser lixiviados. Isso nos dá uma conclusão muito importante, né? Uma conclusão extremamente importante. Solos de regiões tropicais, solos do Brasil, por exemplo, que está na região tropical, solos da região amazônica, solos do Cerrado, do ponto de vista da constituição, da solução do solo, a solução do solo geralmente é pobre em nutrientes, né? Você tem baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas, então nós vamos ter solos pobres, solos de baixa fertilidade. Esses elementos químicos eles vão estar armazenados nas argilas do solo, nós vamos falar mais à frente, vão estar armazenados na matéria orgânica e vão estar armazenados, sobretudo, nas árvores, na raiz, no caule, nas folhas, nos frutos, nas sementes, né? Então, nós vamos ter solos pobres em ambientes ricos, né? Onde esses elementos vão estar ali armazenados. Aí esses elementos eles entram no processo de ciclagem, que é chamado ciclos biogeoquímicos. E depois nós vamos falar mais detalhes sobre isso aí, né? Mais detalhes sobre esse assunto. Com isso, nós terminamos aqui o intemperismo químico. Na próxima aula, vamos falar sobre intemperismo biológico e finalizar esse assunto de intemperismo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.